contas o que são os empatas. Na vida real, os empatas são aquelas pessoas que conseguem apreender o estado mental ou emocional de um outro indivíduo. Melanie Martinez trabalha os empatas em suas obras como pessoas que possuem habilidades mágicas no geral. E eles, nesse universo, reconhecem sua sensitividade como um poder. No universo criado por Melanie Martinez, os empatas são pessoas que não gostam e preferem não tirar vantagem de um outro indivíduo através de seus poderes. No universo criado por Melanie Martinez, os empatas são divididos em 3 subcategorias. A primeira categoria é do humano empata, que mesmo que não seja confirmado, provavelmente é a categoria de empatas mais comum nesse universo. Este humano empata é o resultado de um ser híbrido que começou a se desenvolver no útero de uma forma humana. Este híbrido parece e age como um ser humano comum, mas também possui maior sensibilidade sobre as emoções e habilidades mágicas básicas. O segundo tipo de empata que a gente tem é o corpo empata. Este híbrido é o resultado de um ser empata em espírito habitando o corpo de um ser vivo. Já a terceira categoria que a gente tem conhecimento até agora é a de Deus. No universo Crybaby, os deuses são tipos de seres que estão num patamar acima. Eles completaram seu ciclo como empata, significando que seu espírito evoluiu para um plano superior de existência. O conceito de deuses ou seres divinos é tipicamente associado à ideia de um ser ou força suprema que governa o universo e alcançou um estado de iluminação ou transcendência por meio do crescimento e desenvolvimento espiritual. Um exemplo que a gente tem é a Lilith, cujo propósito é guiar e proteger os empatas durante seu caminho na Terra. As habilidades passivas dos empatas são: quando o empata utiliza os seus poderes, seus olhos ficam tingidos de preto. Embora esse nem sempre seja o caso. Empatas são de alguma forma espíritos imortais que depois que eles morrem na carne humana, eles podem prosseguir sua vida em um outro corpo, como já confirmado por Lilith em Nurse's Office. Até agora, através do que nos foi confirmado nas eras de Melanie, existem 16 poderes conhecidos de empatas. O primeiro sendo manipulação da realidade. A manipulação da realidade refere-se à capacidade de alterar ou controlar o tecido da existência. Esse poder permite que os indivíduos mudem a própria natureza da própria realidade, dobrando as leis da física e da realidade à sua vontade. Houveram vários casos em que essa habilidade foi realizada para fazerem coisas que assim eram humanamente possíveis de serem feitas. Como, por exemplo, Crybaby e Angelita usando seus poderes para criar uma fortaleza surreal acessível sob seus cobertores. Angelita usando seus poderes para reverter Crybaby de forma humana. Crybaby usando seus poderes para reverter o tamanho de Angelita em Teacher's Pet. Crybaby e Ben criando uma bolha de saliva durável para aprender a escola. A segunda habilidade ativa que a gente tem conhecimento é a de manipulação física. A manipulação física refere-se à capacidade de combinação, remoção, divisão ou substituição de si mesmo ou dos corpos de outras pessoas. Este poder pode ser feito através de qualquer parte do corpo sem nenhuma dor. A gente já viu a Crybaby se decapitando em Pacifier, descascando a pele do rosto em Mad Hatter, e até mesmo trocando de olhos com a Fleur em Orange Juice, ou também usando seus poderes para poder controlar seu cabelo para sufocar a Kelly em Class Fight. A terceira e a mais comum é a de telecinese. A telecinese é uma habilidade sobrenatural que permite aos indivíduos mover objetos apenas com a mente. Através da telecinese pode-se manipular o mundo físico sem nenhum contato físico, usando apenas seu foco mental e a sua energia. A extensão desse poder varia de indivíduo para indivíduo. Alguns possuem apenas habilidades menores, enquanto outros possuem imensa força e controle. A gente pode ver isso nas eras de Melanie em Pacifier, quando Crybaby usa telecinese para jogar o jogo de tabuleiro na Beth-Anne. Crybaby usando a telecinese para colocar uma chupeta na boca da Beth-Anne. Crybaby usando a telecinese na porta do armário para abrir e fechá-la no K-12. Crybaby desligando seu relógio no início do K-12, Crybaby usando telecinese para fazer o Jason cair, Crybaby e Angelita utilizando telecinese para fazer com que o ônibus levite e várias outras coisas. A quarta habilidade que temos conhecimento é de telepatia. A telepatia é uma habilidade que permite aos indivíduos se comunicarem uns com os outros através de suas mentes, ignorando a necessidade de comunicação verbal ou física. Esse poder extraordinário permite perceber pensamentos, emoções e até memórias de outros indivíduos, sem o uso dos sentidos convencionais. A gente consegue ver isso na primeira vez em Saggy, quando a Caixa emite pensamentos e informações para Crybaby. Depois a gente pode ver no K-12, Crybaby e Magnolia
usando sua telepatia para ter um aperto de mão sincronizado, Magnolia usando sua telepatia para transferir pensamentos para a mente de suas outras amigas, Crybaby entrando na mente da Flor para ajudá-la em Orange Juice, Ben transferindo pensamentos para a mente da Crybaby no finalzinho de Recess, a Mistress Victoria transferindo informações e pensamentos para os fãs durante a K-12 Tour. A quinta é a visualização remota. A visão remota permite com que o empata possa ver em momentos e situações sem exatamente estar lá, apenas usando o poder da mente. Pode-se entrar em um estado de transe e projetar sua consciência para um local específico, observando as pessoas se elas estiverem fisicamente presentes. A gente só viu isso até agora somente uma vez, quando o Crybaby utiliza da sua visualização remota para ver o que está rolando dentro da sala do diretor em The Principal. A sexta habilidade é de levitação. A levitação é uma habilidade cinética que permite aos indivíduos desafiar a gravidade e elevar a si mesmos ou objetos no ar, usando apenas sua força de vontade. Este poder pode ser utilizado para mover objetos de diversos tamanhos, desde pequenos itens até grandes estruturas. A extensão dessa habilidade varia de indivíduo para indivíduo. A gente pode ver isso quando a Crybaby levita para seguir o Alphabet Boy em Carousel e também quando a Crybaby levita a Kelly a si mesma em Classified. A sétima habilidade é de metamorfose. Metamorfose é um poder que permite com que o indivíduo empata altere sua aparência física e se transforme em diferentes criaturas ou formas. Esse poder também pode ser utilizado para um tipo de disfarce, evasão ou até mesmo combate, tornando-se uma ferramenta valiosa para quem possui ela. A gente pode ver isso no finalzinho do K-12, quando o Crybaby se transforma em Lorelai para enganar o Léo naquela cena icônica. A oitava habilidade é de pirocinese. A pirocinese é uma habilidade sobrenatural que permite aos indivíduos criar, controlar e manipular o fogo utilizando apenas a sua mente. Através da pirocinese pode-se incendiar coisas, objetos, lugares, enfim. Não tem fim nessa questão de possibilidade onde você pode tacar fogo. Apenas é necessário controlar essa intensidade e intensificar os seus pensamentos. A gente pode ver isso em Classified quando a Angelica coloca um fogo, apenas um foguinho em sua mão. A nona habilidade que a gente sabe a respeito no universo da Crybaby é a hidrocinese. A hidrocinese é basicamente o oposto da pirocinese. Era uma habilidade sobrenatural que permite aos indivíduos manipular, controlar e moldar a água desde que esteja sob controle. A hidrocinese é um tipo de poder que faz com que o indivíduo possa controlar e criar água da sua livre e espontânea vontade. Através da hidrocinese pode-se criar ondas, correntes e até mesmo estruturas sólidas fora da água, controlando seu movimento e forma com seus pensamentos. A gente vê isso também em Classified quando a Crybaby solta um pouquinho de água na mão da Angelita para apagar o fogo que foi colocado por ela. A décima habilidade é de desintegração. A desintegração é uma habilidade sobrenatural que permite aos indivíduos decompor a matéria e seus componentes básicos, reduzindo-a a pó ou energia. Através da desintegração, pode-se fazer com que objetos ou seres vivos colapsem no nada, apagando-os da existência com um único pensamento. Esse poder, assim, eu acho que muita gente ia amar ter. A gente pode ver esse tipo de poder nos determinados momentos. Quando a Crybaby decide apagar os juízes da existência em The Principal, quando a Crybaby desintegra a existência da Kelly em Orange Juice, e quando ela e o Ben permitem com que sua bolha basicamente acabe com o K-12 e com tudo que está dentro da escola. A 11ª habilidade que nos foi apresentada é de controle mental. O controle mental refere-se à capacidade de exercer influência sobre os pensamentos, ações ou comportamentos de qualquer outra coisa viva. Isso pode ser feito por meio da manipulação psicológica ou através de hipnose, como quando Crybaby manipula todos os alunos que estão dentro do ônibus em Wheels on the Bus para dançarem no mesmo ritmo e a mesma dança, ou quando Crybaby domina a cobra de Kelly para domá-la, e quando ela controla a mente do Léo para poder escapar da detenção em Detention. A 12ª é a negação do controle mental, que é basicamente o oposto dessa última habilidade. A negação do controle mental refere-se à capacidade de resistir ou neutralizar as tentativas de manipular os próprios pensamentos ou ações. Esse poder permite que o indivíduo mantenha um controle sobre sua própria mente e livre-arbítrio, mesmo diante de influências externas. A negação do controle mental pode assumir muitas formas, desde força mental e disciplina, até habilidades psíquicas ou mágicas específicas. Aqueles que possuem esse poder geralmente são capazes de resistir a técnicas de controle de mente, como hipnose, telepatia e drogas que alterem a mente, como quando Crybaby desfaz o feitiço que foi colocado no público em Drama Club, ou quando ela consegue resistir ao controle mental em Detention que lhe foi aplicado através de substâncias. 13ª é de manipulação de líquidos. Manipulação de líquidos refere-se à capacidade de manipular, criar
e moldar moléculas de água. Esse poder permite que os indivíduos alterem as propriedades físicas de um líquido, permitindo que eles mudem para o líquido da sua escolha. Como, por exemplo, quando ela altera a cor e o líquido do diretor em The Principal, transformando-o em uma substância meio que quase fez com que ele arrastasse para cima. A 14ª é de teletransporte. Teletransporte é a habilidade que envolve o transporte instantâneo de um objeto ou pessoa de um lugar para o outro sem aquela tradicional viagem. A gente vê isso quando a Crybaby se teletransporta para o festival em Carousel. A 15ª é de telematerialização. A telematerialização refere-se à capacidade de criar uma nova matéria usando recursos de um objeto já existente. Ele cria o efeito de teletransporte remoto, o que o torna útil para transportar objetos de um local para o outro sem qualquer esforço muito grande. Como os poderes do K-12 incluem absorção de força vital, negação do controle da mente, geração de portais, alucinação mental e comunicação psíquica, entre outros. Já a 16ª e a última habilidade que a gente tem conhecimento até então é de materialização, que é o oposto da de telematerialização. Ou quando a Angelita cria um telefone do nada para ela e para a Crybaby em Class Fight, como quando a Crybaby também cria um telefone para ela do nada em The Principal, quando a Lynette cria um portal para poder salvar a Crybaby e Angelita em Nurses Office, quando a Crybaby cria um estado do nada para poder ajudar a Fleur em Orange Juice, também quando a Lynette cria um portal no final do K-12 para fazer com que as alunas saiam de lá. Os empates que a gente tem conhecimento até agora no universo do Crybaby são Crybaby, a caixa de Segregated, a enfermeira de Crybaby, Angelita, Celeste, Lilith, que é um espírito, Magnolia, Ben, Fleur e a Senhora Victoria, que não é apresentada no filme e na era K-12, mas só que ela tá lá nos interlúdios da K-12 Tour. Agora, vamos falar a respeito do que é ser um empata na vida real, que, assim, desculpa te decepcionar, mas tem nada a ver com poder. Na vida real, os empatas são definidos como pessoas extremamente sensíveis, que têm uma grande capacidade de sentir o que as pessoas ao seu redor estão pensando ou sentindo. Os psicólogos podem usar o termo empatia para descrever uma pessoa que assume a dor dos outros às suas próprias custas. Empatas costumam cultivar bem suas amizades, mas como sentem literalmente o que seus amigos estão passando, podem ser dominados pela ansiedade ou pela raiva. Os empatas tendem a considerar os problemas dos outros como se fossem seus, e muitas vezes é difícil estabelecer os limites disso. Um estudo publicado na PubMed já chegou a estabelecer uma relação entre a empatia e a ansiedade. As multidões podem parecer particularmente opressoras para os empatas, que muitas vezes são altamente sensíveis a certos ruídos e conversas desinteressantes. Agora, como saber se você é uma pessoa empata? Uma especialista desse assunto chegou a escrever um guia de sobrevivência do empata, em que ela faz um questionário para avaliar se a pessoa tem ou não essa personalidade. A ideia é fazer essas perguntas para si mesmo. Fui rotulado como extremamente emocional ou sensível? Se o amigo está perturbado, eu começo também a sentir isso? Meus sentimentos são facilmente feridos? Estou emocionalmente esgotado pela multidão e preciso de um tempo sozinho para reviver? Meus nervos ficam em frangalhos com barulhos, cheiros excessivos ou conversas incessantes? Prefiro ir para os lugares de carro para poder ir quando e quiser para os lugares? Devo comer demais para lidar com o estresse emocional? Tenho medo de ser envolvido por relacionamentos íntimos? De acordo com a Judith, se a pessoa responder sim a parcialmente 3 dessas questões, ela é parcialmente um empata. Mas se responder mais do que isso, você 100% empata. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me respondam aqui nos comentários. Vocês são empatas? Vocês se consideram empatas? Qual o poder da Crybaby ou das amigas dela, ou os poderes apresentados nas eras de Melanie você gostaria de ter? Deixe aqui nos comentários. Um beijão e muito obrigado por todos que assistiram até aqui.